Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Enquanto o Instagram avisa que eu tô iniciando mais um vídeo ao vivo, eu vou mandar alguns convitinhos. Se você gosta do conteúdo aqui do meu Insta, já me acompanha, sabe de alguém que gostaria de assistir, que deveria assistir, fica à vontade para mandar convitinho também. Vamos lá. Vou marcar aqui os meus convites e já vamos iniciar. Aí. Vamos lá. Boa noite a todo mundo que tá entrando. Minha convidada já chegou. Boa noite, mãe. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Marcelo, Gra, Mônica, Silvia. Todo mundo que tá entrando. Rota Velho Oeste, Café no Bully. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu só ajeitar meu tripé aqui, que parece que ele vai cair. Aí. Boa noite, Glaucia, Ione. Bom, vamos iniciando aí, a live vai ficar gravada depois. Vou me apresentar brevemente para quem não me conhece. Meu nome é Natália Killing Koenig. Eu tenho 26 anos. Eu sou filha do Ederson e da Maristela. Os dois são os meus portais sagrados. E através deles eu sou filha amada de Deus. Eu sou formada em Direito. Até pouco tempo atrás eu exercia um cargo de assessoria jurídica. Mas com 25 anos já na época, eu percebi que não estava no fluxo da vida. Falando um pouco sobre isso já, Gra, sejam bem-vindos todo o pessoal. Seu pai e sua mãe estão aqui, né? Fui lá na casa deles hoje, sejam bem-vindos. Seu Alcides, Dona Elza. Felicidade de ter vocês aqui também. Boa noite, Edna. Então, o que é estar no fluxo da vida, né? Eu vou fazer uma breve introdução, já vou chamar minha convidada. Uma pessoa feliz, próspera e saudável. O contrário disso, é uma pessoa triste, pobre e doente. E aí a gente pode falar de ser pobre não só materialmente, mas pobre de espírito, uma pessoa pobre de conhecimento, uma pessoa doente fisicamente ou com a alma doente. Isso é o contrário do fluxo da vida. Então, eu descobri que eu não estava nesse fluxo da vida e a ferramenta que eu consegui ajuda para me fazer enxergar isso foi a constelação familiar. Então, eu fiz uma constelação, abriu os meus olhos, eu comecei a enxergar a vida de outro jeito. Tem gente que a constelação funciona assim, tem gente que não funciona, tem gente que vai um tempo, tem gente que tem que fazer umas tarefinhas de casa. Eu fiz, já saí de lá com muitas mudanças, mas eu fiz as minhas tarefinhas de casa e encarei a mudança de frente. E eu tive muito resultado. E aí eu descobri que eu não gostava mais de direito, que isso era uma coisa que estava me atrasando, que eu não gostava de estar ali mesmo. E eu comecei a entrar nessas jornadas de curso, autoconhecimento, e descobri que senti, assim, uma vontade de auxiliar pessoas do mesmo modo que me auxiliaram. Porque quando eu precisei dessa luz, eu tive profissionais maravilhosos que facilitaram a minha constelação. E eu pensei, caramba, e muitas pessoas me falaram, né, os meus anjos, que eu já falei em outra live, minha mãe, meu namorado, minha prima, a Isabela. Então eu pensei, caramba, vamos tentar? E eu tô amando. Então tô aí, finalizando meu curso de constelação familiar, em breve serei formada, em setembro inicio meus atendimentos. E por enquanto tô aqui no meu Insta divulgando um conteúdo para quem quiser compartilhar esse caminho comigo,
ter mais um autoconhecimento. Não que a gente só fale de constelação, né? Influencia em muita coisa, mas esse geralmente é o segmento. E hoje eu tô aqui com a Silvia. A Silvia que também é consteladora. Ela é um dos anjos da turma que eu faço, o curso de constelação com a Fabiana Zelasco. Ela já é formada. Então, nós conversamos e montamos essa live aqui para falar para vocês um pouco sobre o fluxo da vida. Mas sem demora agora, que eu já falei demais, vou convidar ela para entrar aqui comigo. Silvia, vou te mandar o convitinho. Aceita aí. Nos contar a sua história, como que você entrou no fluxo da vida. Peraí, deixa eu ver como é que eu mudo aqui a câmera. Muda a câmera. Isso. Acho que tem um botãozinho embaixo. Aham. Olá, bem-vinda! Oi, tudo bom com vocês? Com você? Tudo bem, e você? Tudo bom. Boa noite para o pessoal, né? Eu vou me apresentar. Eu sou a Silvia, tenho 37 anos, sou a filha de Daniel e da Maria de Fátima, né? Tenho 3 filhos, a Maria Clara, a Maria Flor, que hoje ela mora aqui no coração, mas ficou bem pouquinho tempo, né? Perdi ela bem. Ela mora aqui no meu espaço, nessa vida ela mora aqui, né? No coração, é a forma que ela vê o mundo. E tem o Matheus, né? E tem meu esposo, sou casada com o Giovano Neumann, né? E trabalhei com vendas bastante tempo, ainda trabalho. E o ano passado eu decidi atender, né? Falando um pouquinho de mim. Fiz o curso da FAB, que eu conheci a FAB em 2018, foi o curso que eu fiz com ela. E foi uma caminhada, como está sendo assim com você, né? Provavelmente fichas caindo, ela fala, as fichas estão caindo, e de repente você escuta elas play, 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 né? Bastante fichas, né? E como você comentou antes, assim como a gente recebeu tantas coisas, né? A vida ficou mais leve depois com o conhecimento sistêmico, então a gente tem essa vontade de passar isso adiante também, né? É uma forma que honrar o que eles fizeram antes, é a forma da gente retribuir isso para eles, né? É passar adiante, não tem como a gente chegar e voltar atrás e fazer algo, mas sim para frente, né? E vou contar um pouquinho qual foi a minha história para mim poder entender qual o fluxo que me ajudou ali, né? Qualquer coisa você vai me falando aí. Conta E pra gente. quando eu nasci, tipo, meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano e meio, um ano e meio, então, assim, já era um pouquinho desafiador entender que era uma relação de casal, assim, porque daí você já ouve aquelas historinhas do casal há tempo, né? O filho entra ali na história dos pais, né? Pra dor, do mais fraco ainda, a gente pega ali o que mais a gente acha que foi prejudicado, a gente agarra na sainha daquele, né? E foi bem desafiador essa parte de olhar para o pai e para a mãe, né? E foi caminhando eu com 1 ano e meio, a minha mãe ela tinha esquizofrenia, então ela entregou eu para o meu pai porque ela não tinha condições de cuidar. E isso eu fui olhar muito para frente, que com um olhar de bons olhos, né? Porque muitas vezes meu pai falava com todo orgulho, a tua mãe te entregou para mim. Mas aquilo para mim era muito doloroso, né? Ouvir assim essa fala, não conseguia sentir uma força naquilo, né? Que eu queria estar com a minha mãe, né? E foi. Até os 11 anos, a minha mãe daí ela faleceu. Como ela tinha, né, bastante desafios, com os 11 anos ela faleceu, ela se suicidou. Então, assim, foi bem desafiador para mim entender o que era o fluxo, né? O que era, qual é a força, qual é o caminho, né? E ali com os 12, eu saí da casa do meu pai, fui morar na casa de outras pessoas, e daí de uma casa para outra. Então, quando você sentia que você apegava a alguém, você tinha que correr para outro lugar, né? E eu não entendia, né? E fui. E quando eu encontrei meu namorado, a gente namorou 9 anos e não tinha vontade de casar. Daí eu falava assim, poxa vida, né? Tem algum problema aí, né? Meus pais é separado, deve ter alguma coisa. E eu conhecia as constelações, já participava de um grupo de um pessoal, eu morava em Cianorte, vinha a Lúcia e o Marcos, né, fazer constelação, um era de Curitiba e o Marcos acho que era de Blumenau. E o meu pai foi fazer uma constelação e ele me convidou. E eu fui por curiosidade na época, né? Tipo assim, falava o que era, eu falei, vou lá conhecer.
E conhecendo, só de ver a constelação do meu pai já me ajudou. Aquele olhar que eu tinha de nunca ter visto um pai e uma mãe junto, com a dor da filha, né? Tipo, meu pai não amou minha mãe, e de repente numa constelação eu olhei assim, o representante do meu pai fazendo um carinho na minha mãe, né? E eu falei, poxa vida, meu pai também amou minha mãe, também foi especial, porque dentro de mim é igual o pai e a mãe, ele não separa dentro da gente, né? Mas a gente fica com essa visão, se separou, mas o pai se separou o homem e a mulher. Mas o pai e a mãe estavam dentro, e eu lutava contra isso. Como, né? Todo mundo tá falando que separou, falava os efeitos. E daí, com o tempo, aquilo foi unindo, né? Tipo assim, eu sou os dois, não tem como. Eu querer repartir eu, como que eu fico, né? Uhum. Ficava bem dividida. E lutava, né, por uns lados, assim. E foi caminhando até quando eu já namorava 9 anos. E eu falei, alguma coisa aí tem de problema, né? Não, não tá normal, tô namorando, né? O certo é a gente querer casar, mas não tá vindo essa vontade. E daí eu procurei uma constelação, que eles vieram na época de lá em Cianorte, e eu olhei, né, para aquilo. E a partir daquele momento, na época era meu namorado também, decidiu olhar para as dores dele. Ele não queria saber de nada, mas de repente ele falou, não, também quero. Quando você também dá um passo, o outro, né? E ele Sim. foi, fez uma constelação, deu um ano mais ou menos, ele já pediu em casamento. Nisso a gente casou, e continuou. Claro que tinha desafios, Uhum. bastante coisas, né, ali conforme o fluxo da vida vinha, e a gente não entendia o que que dava força, o que que não dava, e foi caminhando. Até que daí a parte das constelações me atraiu bastante. Né, na época também a gente organizava para esse pessoal vir para fazer constelações lá. E daí fiz o Uhum. curso da FAB em 2018. Então foi assim, igual eu falo, foi ali que eu conheci a minha força, conheci a minha história, aprendi a amar a minha história, porque assim, muitas vezes eu via dores dos meus pais e eu queria, né, principalmente que a minha mãe tinha uma doença muito grave, assim, que é a Sim. esquizofrenia, a gente não consegue entender o que é aquilo, o que que atua e a dor da pessoa, né? E com o Uhum. tempo, a gente, com a visão sistêmica, você consegue ter um olhar um pouquinho mais amplo e vai, né, devagarzinho aquilo foi. Eu permitindo ela deixar o que é dela, né? Quanto mais eu tentava olhar para as dores dela, o sofrimento dela, que ela foi internada, que ela sofreu, e eu sentia falta porque eu vivi uma vida que não era de verdade, porque nos 14, 15, 16 anos que ela já tinha falecido, eu imaginava eu tendo a minha mãe. Então, pensa, eu não tinha, né? Sim. Tinha no sentido ali, mas eu não tinha Uhum. lá presença física e eu ficava imaginando uma mãe ali comigo. Então, eu sofria muito, eu tinha um grande sofrimento. E até, né, estudando, conhecendo, eu comecei a perceber que essa mãe está aqui dentro de mim. Então, agora, olhando, conversando, ela também está vendo, né, todo esse mundo junto comigo, né? Aonde ela tá, Sim. onde eu sou os olhos dela, né? Tanto dela quanto do meu pai. O que eu realizar aqui, eu estou realizando por eles também. Então, assim, é igual o que que eu posso dizer ali, o que que é o fluxo, né? O que que eu percebi que foi o fluxo? Foi o fluxo de aceitar a história dos meus pais, aceitar principalmente a minha história, Uhum. saber que o destino de cada pessoa é o destino de cada pessoa. Muitas vezes a gente quer mudar o destino da pessoa por amor mesmo, não é que ela Sim. fez algo de errado, mas a gente ama tanto Uhum. ela que a dor dela a gente não suporta, né? Até tem o meu professor, que eu faço um curso com o professor Décio, com a professora Ilma, ela fala bem assim, muitas vezes quando você olha para o destino do outro, é como assim, você não consegue carregar, é tão pesado, né, que você, é como assim, eu não consigo carregar esse destino, e é real, o destino da minha mãe, tanto do meu pai, foram os destinos assim, mais difíceis, mas é deles, né? Se eu não olhar para aquele destino e ver a grandeza, igual da minha mãe, quando ela me entregou com 1 ano e meio, depois, há pouco tempo que eu fui descobrir que ela falou para minha irmã assim: se eu ficasse com a Silvia, era perigoso, porque ela tinha desmaio, além da esquizofrenia, ela tinha desmaio. Então, ela Sim. morava sozinha num sítio. Aí ela falou assim: se eu cair em cima de um fogão com ela, se eu cair dentro de uma água. Aí eu falei: que grande essa mulher, poxa, com todos os desafios dela que eu falo assim, a gente tem os desafios assim, mas a gente não consegue ter essa luz. Ela Sim. pensou, eu quero a vida da minha filha.
né? Eu quero que ela siga, que ela tenha assim, ela não se apegou ao que os outros iam dizer, o que as pessoas iam dizer, ela só chegou, falou assim, até na época ela chegou pro meu pai assim, já que você tá com 5 filhos, fica com 6, né? Porque eles não podiam tirar na época, o juiz não podia tirar eu dela, que eu era bebezinha. Então, assim, naquela época eu sentia dor, mas depois eu falei, poxa vida, minha mãe, olha a grandeza dela, com todos os desafios dela, ela conseguiu olhar para mim, para minha vida, né? Então hoje eu consigo ver essa força, porque muitas vezes a gente fica na dor mesmo. A gente não tem essa visão, essas ferramentinhas, essas lupas que a gente vai colocando e vai trocando, né? De repente você passa pela situação, você fala, qual delas eu vou usar agora? Qual que é a ferramenta, né? Então essa visão sistêmica, ela permite isso pra gente, ver o fluxo que teve uma história lá atrás, teve, mas foi o que permitiu a gente estar aqui. Né? Se eu ficar lá vivendo a vida deles, de como foi, eu não vou conseguir seguir. E não vou conseguir passar algo bom, porque eles fizeram o máximo para mim estar aqui. Né? Hoje eu olho assim, antes eu não conseguia nem ficar com os meus filhos, porque eu tinha uma agitação, uma inquietação, né? Porque eu falo assim, tem coisa que a gente passa, que daí você fala para os outros, tem gente que não passa isso e fica, mas o que essa menina tá passando, né? E hoje eu consigo olhar as mãozinhas deles, o sorriso deles, e ver assim que isso é importante na vida, estar presente, né? Tá aqui não tentando resolver algo lá do passado, ou tentando resolver algo lá do futuro. E você tá perdendo as pequenas coisas da vida, né? E foi nisso, claro que o fluxo da vida também te dá mais serviço, porque, um exemplo, você vai ter mais coisas para fazer, porque você vai ganhando capacidades, né? E a vida, ela, a gente acha assim, cobra, né? Muitas vezes o fluxo a gente acha assim, ah, não, vou ficar sossegado. Não, ela vai exigir de você, né? Porque é mais trabalho, no sentido assim, mais de leveza. Percebi também que o meu lugar me permitiu me dar força, porque muitas vezes eu ficava no lugar de um irmão, até no lugar da mãe, da minha mãe, porque quando eu excluí o destino dela, eu achava que eu era melhor, né? Eu podia fazer algo melhor por ela. Sim. Então, a hora que eu voltei para o meu lugar, né, para minha história, viver aquilo que é meu, olhando para eles com amor, com honra, com tudo que eles fizeram, né? Eu vejo assim quanta força veio deles, quanta garra, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Meu pai também é um cara assim que eu falo assim, ele é igual um gato, ele dá uma queda, ele cai assim com as patinhas. E ele teve 10 filhos, com a minha mãe ele teve 6 filhos. Depois ele teve mais 4 filhos, né? Então eu falo assim, que força de vida, né? Muitas vezes eu não dava valor numa vida. Quando as pessoas falam assim, mas teu pai tem 10 filhos, para que 10 filhos? Eu até falo, mas para que tudo isso? Eu não conseguia ver a beleza de uma vida. E poxa vida, se não fosse ele dizer sim a cada vida, que vê independente como foi essas vidas, eu não ia estar aqui, os meus irmãos, hoje eu amo, cada irmão meu eu amo demais, né? E ia negar. Então hoje eu vejo a grandeza que é a vida. A vida é algo grande, é algo maravilhoso. Eu só consegui ter essa percepção com esse olhar mesmo da parte sistêmica que me trouxe e poder caminhar um dia de cada vez, aprendendo. E quando eu decidi também atender, você vê a partir de um atendimento. Eu lembro uma vez que veio uma cliente até mim e ela não conseguia. O bebê dela morreu, acho que ela teve pré-eclâmpsia, então foi na barriga, então o médico tirou, mas dopou ela, não deixou ela ver esse bebê. E ela falava que ela não se perdoava, porque ela não pôde olhar esse bebê, né? E eles ficaram com medo, era o medo do médico, da família, né? E ela não se perdoava. Daí depois, após o atendimento, ela sentou do meu lado e ela falou assim, aconteceu algo que faz muito tempo que não acontecia. E eu falei, o quê, né? Aí ela falou, eu não consegui olhar nos olhos das pessoas. E eu vi que né, como ela não conseguia, ela não pôde ver o filho, como que ela ia olhar nos olhos? Como ela ia poder conectar com outras pessoas se ela não conseguiu se conectar com aquele primeiro filho dela, né? E ali ela mostrou para mim que um olhar como muda, né? E hoje daí, né, eu também faço os atendimentos por ver a mudança e o que se torna mais leve o caminhar, né? É uma vida assim, num olhar, igual você falou, muita gente, muitas vezes no atendimento já consegue resultado, né? Ela já consegue mudar a sua postura interna.
E algumas vezes Uhum. vai demorar um pouco mais, porque você vai ter que trabalhar ali aquele músculo Sim. para chegar, né? E muitas coisas eu também, em alguns atendimentos que eu fui atendida numa constelação, olhei, já resolveu, e teve algumas coisas que é uma postura que a gente vai trabalhando pouco a pouco, né? Uhum. Fortalecendo ali esse Com olhar, certeza. né, de mudança e permitindo ali que o fluxo vai, perceber assim que existe desafios na vida? Existe. Só que se a gente parar lá atrás e ficar na dor e não permitir que aquelas pessoas que a gente ama, independente de como foi o destino delas, porque é o destino delas, né? A gente não Uhum. sabe como que, como que vai ser o nosso, e a morte é algo assim que eu vejo que é algo que a gente tem que aprender a acolher mais. Porque Uhum. ela é da nossa vida, né? A gente vai passar por ela uma hora ela vai nos caminhar, levar nós para algum lugar, né? Só que muitas vezes a gente exclui. Então, não se fala de pessoas que já morreu, não traz ela mais para o coração, não permite ela estar Sim. aqui. Você vai falar, as pessoas ficam quietas, né? Não querem falar do assunto. E eu aprendi muito com a morte. O ano passado, a minha irmã faleceu e, e ela me ensinou bastante sobre a morte. Foi assim, eu, eu falo assim que a morte dela me ensinou. Não tinha como, né, a morte ser evitada ali no sentido, mas a partir da morte dela, ela me mostrou o que é esse fluxo do amor. Que independente aonde a outra pessoa esteja, independente se está vivo ou se está morta, Sim. né? A gente tem Uhum. uma conexão com eles, porque eu vejo assim que ela também me ama. E foi essa minha irmã que, a partir da hora que ela morreu, claro, eu tive aquele luto de dor, que parecia que o Sim. coração ia, né? Mas de repente, é igual o Bert fala assim, que acalma, né? E de repente Uhum. ela entrou um exemplo, não é que eu não sinto saudade, claro que dá vontade de vez em quando ver ela, que ela tinha um abraço tão fofinho, assim, gostoso, né? De abraçar, mas o olhar dela era um olhar assim que ela dizia assim, eu te amo. Então eu aprendi que todos que estão, independente do lugar que tá, eles também amam a gente, né? Independente do destino, se foi, igual falar a morte, muitas vezes o suicídio é um tema bem desafiador das pessoas olhar, mas a gente não sabe, igual eu falei, eu não tenho como falar por eles, né? Cada um tem um que vai se suicida, fala o porquê, outros falam que nem sabe, né? Uhum. E a gente não Sim. entende o que atua dentro do coração, só eu falo assim para as pessoas que sentem isso, procure ajuda. Não permite isso. Muitas vezes vai estar uma força que você nota que é um casamento bom, mas você quer se separar ali, você percebe que não está no fluxo da vida. Tipo assim, tem Sim. algo que está te puxando para trás, né? Você tem um esposo bom, você tem filhos bons, mas tem algo te tirando, né? Talvez você tenha um serviço que é legal, mas algo te puxa para trás. O que que é o fluxo que te leva para frente? Qual que é que te dá energia, né? E muitas vezes eu falo assim, tem uma dor até a parte do suicida mesmo. As pessoas não entendem que está atuando ali dentro dela. Eu falo isso por mim, por eu ser, né? A minha mãe se suicidou, então dentro de mim existe essa força e eu muitas vezes tenho que estar consciente disso, né? Reconhecer Uhum. que isso faz parte da minha vida. Se eu acolher isso dentro de mim, fica mais fácil a hora que vem talvez um desejo ou uma forma que eu tô me sabotando de, Uhum. né, procurar ajuda Sim. de alguma forma, né? Então eu falo para as Uhum. pessoas que hoje estão ouvindo, procura e observa qual que é o teu fluxo, está indo para o mais, né? Você está caminhando, Uhum. é uma direção que vai te levar para a saúde, até o dinheiro também é uma forma do fluxo, né? Porque você se Uhum. contribui a Com algo, se você certeza. dá algo, aquilo vai te retornar, é a forma, né, de seguir a Uhum. vida. E os relacionamentos, como que estão, porque eu falo assim, riqueza hoje nessa vida são pessoas, né? Uhum. Eu Sim. demorei para perceber que a riqueza são pessoas, né? O que seria de nós se não tivesse alguém, né? Eu falo na minha Sim. vida, eu tive tantas pessoas que pôde me acolher, tanto que depois que minha mãe saí da casa dos meus pais, teve momentos, eu tive uma tia que me acolheu e ela é uma tia assim que me ensinou que dentro dela, eu falo, cada pessoa tem um espaço dentro dela, né? E essa tia é aquela uma que tem um espaço, assim, uma mansão dentro dela, porque cabe muitas pessoas dentro dela. São pessoas, assim, Chega. que me ensinou o que é caminhar, né? Ter uma leveza, o que é amar e o que é acolher pessoas, porque eu acho que a gente vai chegar numa velhice
a gente nota as pessoas que chegam numa idade que eles querem pessoas, eles querem ficar, eles têm essa carência, né? E eu falo é o Uhum, que a gente vai precisar, e é o que a gente precisa, né? De uhum. conexão de um de outro, igual eu precisando de você, você precisando de mim, a gente dando uma conexão, né? Pessoas são muito importantes, eu falo. Pessoas deixam o coração da gente quentinho, né? Com certeza. Nossa, Silvia, tua história é muito bonita, de muita força, e de muito amor, né? Eu tenho certeza que o momento que você conseguiu enxergar o amor da sua mãe para te entregar para o seu pai, sabendo que isso ia ser o melhor para você, a tua vida mudou. Não Mudou. tem como não ter mudado. E eu Porque você falo acessou o fluxo do amor da sua mãe, mãe, né? que é a força mais, né, forte. E eu falo assim que eu sou um pouquinho de uma filha, talvez até adotada, que teve momentos que eu saí da casa até do meu pai, né? Uhum. E eu falo assim, muitas vezes a gente não sabe o que atua dentro do coração de uma mãe. Muitas vezes a gente vê a dor dela ou vê coisas que ela faz, porque por muito tempo após a morte dela, eu tinha uma visão, minha mãe não me ama, porque se não me amasse, não tinha feito isso. Mas não tinha nada a ver comigo, não tinha história comigo, né? Uhum. Ela tinha as Sim. dores dela, ela tem o destino dela, né? Eu não sei o que atuava ali. A gente tem um olhar sistêmico, mas não sabemos realmente o que é, né? E então eu comecei a acolher e ver a grandeza dessa mulher, né? Ela era aquela mulher assim, apesar, eu falo assim, muitas vezes eu olhava para ela, eu via a doença dela, eu não conseguia enxergar minha mãe, porque Aham. foi a vida inteira, tinha esquizofrenia, internada, né? Tinha aquela vida de, assim que a gente considera que sofreu bastante. E eu não conseguia, Sim. quando eu falava da minha mãe, a primeira coisa era doença, até que eu conseguia olhar para minha mãe. Né? A minha mãe não era doença, isso fazia parte da vida dela, mas ela não era aquilo, né? Hoje eu vejo quanta força as pessoas dizem dela, falam, ixi, a tua mãe era uma mulher assim que não deixava faltar o pão e a bolacha para as crianças dela. Ela sabia, por isso que eu falo, a gente tem que fazer o melhor pra gente, que é isso que os pais da gente quer, porque ela falava bem assim, que ela ia fazer, ela gostava muito de fazer manjar. Então, um filho gostava de manjar de leite, outro gostava de kisuke, ela sabia cada um que gostava. Então, eu falo, o fluxo da vida não é você ficar olhando para trás e querer resolver as coisas dos seus pais, ou querer resolver dores deles, mas sim viver a sua vida. Fazer aquilo que você gosta, fazer aquilo que você ama. Quando você está fazendo isso, teus pais, poxa, eles vão ficar muito felizes, porque eles sabem o que a gente mais gosta, né? A hora que eles vão fazer uma sobremesa ou você vai fazer uma visita, eles sabem o que você gosta. Vou fazer isso porque meu filho gosta disso. Eles querem ver a gente feliz, né? Eles querem que cuida do filho e da filha deles, né? Da Sim. forma melhor. Então eu acho que quando a gente está seguindo o caminho, eu muitas vezes eu olhava, queria ficar olhando para trás. E não é, o fluxo é aqui para frente. É olhar e quando eu olho, eles estão olhando junto comigo, né? Seguindo junto comigo e fazendo o que eu gosto, o que eu amo, o que faz meu coração vibrar. Vixe, eles estão, eu creio que eles estão felizes, né? Com certeza. E o próprio relacionamento que você passou a ter com os seus filhos também, né? O que foi oportunizado, então, o amor da sua mãe, a sua mãe tá no que você passa para os seus filhos, né? Sim. E ela O era olhar uma, para frente. sim, ela era aquela mãezona, corujona, assim, de, né? E eu muitas vezes eu tive muitos desafios, eu não conseguia dar esse carinho para os meus filhos, porque muitas vezes eu me falo, como eu saí muito pequenininha, eu não consegui sentir tudo isso. E eu muitas vezes como eu percebi que por isso que eu falo, quando você tem um pouquinho mais da consciência, você consegue perceber aquilo que você precisa olhar, né? Muitas vezes aí eu olhava aquela irritação com as crianças que eu não conseguia ficar com elas. Eu queria ficar, mas eu não conseguia, tipo, na irritação. E eu falo assim, tem os anjos também que ensinam, porque eu vi uma amiga a forma que ela cuidava de um filho, eu via a outra cuidar de uma forma legal, tinha até aquela que não cuidava assim, que eu não considerava muito legal, mas ela me ensinava, tudo me Sim. ensinava. Aí eu falava, Uhum. poxa, olha, aquela minha amiga cuida tão bem do filho, olha, eu vou trabalhar isso em mim. Ela me ensinava as coisas, a vida veio me trazendo pessoas durante a minha vida, o que eu precisava melhorar, né? E dentro de mim tá essa mãe, só que muitas vezes eu não conseguia acessar ela e passar e olhar, daí muitas vezes assim, eu tô sentada, olhando a Maria e o Matheus assim, brincando.
aquela felicidade, assim, só o simples de saber de estar ali, né? É um sentimento, falo só que é algo muito gostoso. Sim, com certeza. E também a própria força que você tem que ter de poder apreciar isso, né? Por saber Sim, que a sua mãe não pôde fazer. sim. Então, a sua lealdade, às vezes, né? Mas é a partir de todos esses movimentos, o quanto você conseguiu trabalhar, né? O quanto você conseguiu olhar para as suas dores, e esse acesso aos seus pais, né? Que legal que foi o teu pai que te chamou para uma constelação. Foi, ele me convidou e eu fui assim, a gente curiosa, na época falava, né, das constelações e de representação, a gente, todo mundo que ouve a primeira vez, né, fica assim. Sim. E é quando Uhum. você vai participar que você vai entender realmente o que que é aqueles movimentos, né? E foi algo muito grandioso, porque daí até na época trouxe um tema referente a ele e a minha mãe que precisava ainda ser olhado. E foi uma oportunidade muito grande para mim ver que num simples gesto, né, eu percebi que ali existiu o amor, porque eu falo para um filho, independente se o pai se separou ou tá junto, mas ele precisa saber que um ama o outro, né? Porque dentro dele ele é esse pai e essa mãe. Quando um fala mal um do outro, é como se está falando mal de si próprio, do próprio filho. É como se eu não gosto dessa parte de você, do seu pai que está em você. E eu sou esse pai, eu sou essa mãe. Então, para mim era muito desafiador quando as pessoas falavam coisas. Hoje eu já consigo olhar de outra forma, depende da pessoa falar, eu acolho. Tem coisas que eu posso, né, falar o que eu sinto. E hoje até o meu pai mudou bastante o olhar referente até da vida. Ele mesmo fala assim, meu, as constelações me ajudou me conectar com os meus filhos, porque ele não conseguia muito. Ele falou, eu tinha uns desafios que ele também perdeu o pai dele com 13 anos, perdeu a mãe dele com 13 anos. A gente tem uma história meio parecida assim de morte, que ele também, a mãe dele também morreu nessa idade e também ficou Sim. numa casa, em outra. Então assim tem uma história bem parecidinha. Padrão E ali. isso. E, Sim. e eu vejo assim que o meu pai, ele passou. E antes eu tinha muito julgamento referente ao meu pai, porque eu não conseguia ver que ele estava dando força. E hoje, com todo o olhar que eu vejo aqui, que é a força do pai, né? Que a força do pai, Uhum. ele não é muito de ficar bajulando mesmo, não. Ele fala, vai para a vida, né? O pai é isso. E a gente quer aquele pai que fica ali. E os pais não é isso. O pai, muitas vezes, ele finge que não tá te vendo, e, ó, segue. E meu pai era muito assim, então a gente sofria demais, porque a gente queria aquele pai que ficasse, né, perto, fizesse. E eu notei quanta força que o meu pai deu para nós, tanto para meus irmãos, para a Uhum. vida mesmo, porque a gente teve que aprender ali muitas vezes o que a vida tem. Então, hoje fica bem mais fácil você lidar com pessoas, você vê o destino das outras pessoas, porque você seguiu e ele permitiu. Ele confiava em nós. Antes eu acreditava, olhava dentro, assim, tipo, ele abandonou nós, né? Deixou. Mas não, ele confiava em nós. Ele permitiu. Era como aquele fica meio de longe, assim, olhando, né? Uhum. Então, hoje, assim, eu Mas ele consigo fica de longe porque ele sabe que você dá conta, que ele dá né? conta. Ele não vem Ah, aqui, ai, tá tudo bem, mas você tá precisando de ajuda? Mas tá precisando de alguma não. coisa? Não, ele sabe que você se vira, que se você precisar, você vai voltar, você vai pedir ajuda. E ele é aquele pai assim que ele mesmo diz, filho tem que seguir, eu acho assim, e é isso que a gente vê que é a força. Muitas vezes os pais faz por amor, fica aqui debaixo, fica com a mamãe, volta para Sim. casa, né? Só que daí o Uhum. filho não vai seguir, né? Eu falo assim, até é bom muitas vezes quando a gente não tem o pai que dá muito apoio, porque se teve um desafio com o relacionamento, você não vai querer voltar lá para casa dos pais, né? Você resolve teu problema pode te dar mais força, né? Até quando o Sim. Bert fala que pais imperfeitos dá mais força para o filho, mas por quê? Porque ele ensina mais rápido, né? Ele não precisa Sim. perder ali muitas vezes o cuidador para ele aprender. Então a vida ensinou, né? Então hoje assim, eu sou bem grata ao meu pai, agradeço bastante. E eu falo assim, ele, todas as histórias que ele também teve, histórias bem desafiadoras. Então eu falo assim, ele é aquele homem que me mostra assim que ele vai procurando superação, força e vai, né? Fala, tem vida, né? 10 filhos é vida, é o fluxo. Ele Com é. certeza. Ah,
Olha só que como a gente se conecta com pessoas parecidas, né? Porque a minha primeira constelação foi acessar a força e o amor do meu pai, porque eu também sempre quis ter o pai que passava a mão na cabeça, que dava abraço, beijinho, queridinho, não sei o quê. E o meu pai, ele não foi assim. Mas hoje, quando eu fiz a constelação, né, ver a representação disso sem explicação. Então eu saí de lá, assim, quando eu fui muito disposta a resolver, porque eu vi aquilo como assim, tipo, meu, se isso aqui não der certo, eu não sei o que que vai dar, então eu preciso que dê certo. E eu me rendi totalmente no final, assim, ao que ao que foi, como foi, sem querer resistir e acessar isso. E depois, e agora, quando eu paro e vejo, as maiores qualidades hoje que eu tenho, que eu preciso para seguir, foram de lições, assim, que na época eu achei duras, né? Mas hoje eu penso, caramba, foi isso. E eu consigo fazer agora por causa disso, né? Então, nossa, sensacional. Muitas vezes eles Sim, permitiram a gente ter os feedback da vida, né? Que a gente, de sim. certa forma, muitas pessoas vai ter isso mais adulto, com uma idade mais avançada, e muitas vezes eles permitiram a vida fazer algo e a gente, né, não tinha ali um protetor em volta de nós, então isso fortaleceu. E na época a gente não achava que isso era uma força, né? A gente ficava lá na Uhum. crítica, falando, olha, não fez isso, né? E hoje a gente vê, poxa vida, quanta força. Hoje eu olho pro meu pai e falo assim, quanta força ele me dava. Tipo, vai, filha, né? E eu lá reclamando, quero papai, né? Quero papai. Então, assim, o fluxo Sim, da vida é se permitir deixar, né, o que é dos pais, o que é de lá, e a gente fazer o nosso, mas com eles aqui dentro. Sem eles aqui dentro do nosso coração, a gente não vai conseguir seguir, né? A gente vai sentir um vazio, a gente vai sentir um sim. desespero. Independente se é um pai, uma mãe, uma pessoa que talvez já faleceu, uma pessoa que a gente separou mesmo de corpo aqui em vida mesmo, Uhum. mas saber que eles têm que morar aqui dentro da gente, né? Sim. Tem algo que parece que eu falei assim, eu não sabia o que era isso antes de sentir. Que quando você coloca algo dentro do teu coração, é como se, bum, aquilo expande, Uhum. né? O nosso Sim. coração é algo grandioso que permite caber muitas pessoas e isso faz a gente ampliar muito mais, né? E principalmente ter aquele que é o nosso pai, a nossa mãe ali dentro de nós, aceitar o que é deles, deixar o que é deles também, né? Não tirar desde que é coisa boa, coisa ruim, mas eles passaram e a gente quer Sim. tirar essa experiência deles, né? Hoje eu vejo Uhum. quanta força da minha mãe, assim, quantas coisas que ela passou, e eu falo assim, gente do céu, eu não aguentava, acho que um puxão de cabelinho, assim. E ela era aquela mulher forte, ela conquistava pessoas, muitas vezes igual ela foi internada, né, em sanatórios, e lá ela fazia amizade com as cozinheiras, para ganhar o que ela gostava do cafezinho dela, né? Então ela fazia amizade com eles, porque eles não podiam dar café, né, com a Sim. cafeína. Então ela fazia amizade Sim. para ela ganhar o café dela. Tipo assim, ela fazia uma forma de conseguir. Sim. E ela era aquela mulher contagiante, aquela pessoa assim que tinha uma força, onde chegava, ajudava as pessoas. Eu falo assim, era aquela mulher de presença, né? E eu muitas vezes eu me escondia. Eu lembro quando eu comecei o curso da Fábio, eu era assim, acanhadinha. Até esses dias eu falei pra Fábio, hoje eu visto umas roupas diferentes porque eu me espelho em você, porque assim, eu tinha medo de me expor, né? Porque eu não achava bonita a minha história, né? Eu escondia ela. E hoje eu vejo assim, quanta força vem dela, sabe? Eu sou essa história, né? Graças a esse pai, essa mãe, eu tô aqui independente como foi, né? Foi desafiador, foi, mas apesar de todos esses desafios, principalmente assim, eu olho para minha mãe, apesar de todos os desafios dela, ela teve 6 filhos, né? Uma mulher assim, que eu vejo assim, muitas vezes eu tive menos filhos, né? Que não tem uma doença grave, nada, e ela queria filho. Eu tenho que ser muito grata que ela não queria fazer cirurgia, né? Então eu fui a última caçulinha ali. E ela Pois é. conseguia, daí eu falava assim, que grande mulher, ela conseguiu ser esposa, ela conseguiu ser mãe, ela conseguiu ser amiga, os irmãos dela, igual fala dela chorando de saudade dela, assim, porque eles, né, têm aquela Uhum. conexão.
e eu fico imaginando, né? Que mulher. E antes não, eu ficava, poxa, tadinha, né? Foi internada. Não me dava força, não me era, me jogava para baixo, né? E eu Sim. notei que a força é olhar a força dela mesmo, e a força do meu pai, dela e do meu pai ali, das mulheres do sistema, que Sim. são, né? E eu falo assim, Uhum. esse é o fluxo, mas olhar para frente. É você Uhum. saber que teve pessoas ali que fez teu alicerce, que permitiu você estar aqui, mas você tem que olhar Uhum. para frente, porque enquanto você ficar olhando lá para trás, muitas vezes você vai querer ir para aqueles lugares que eles já estão, né? Uhum. Muitas vezes você vai Uhum. querer morrer, que você vai ficar com saudade, mas se você saber que você pode estar com eles aqui, você vai seguir, né? Esperar até seu momento, ah, e fazendo o que é para. Eu falo assim, na vida a gente tem algo para estar aí fazendo, né? Eu nunca imaginei, eu queria fazer psicologia, mas também não deu certo durante a minha Uhum. caminhada. E quando eu fiz as constelações, eu fui para um curso normal, não fui para procurar para Uhum. atender. E aquilo me mostrou que fazia sentido para mim, né? Uhum. Sim. O ajudar ali, contribuir com vidas, né? Então eu sigo, ainda continuo fazendo curso, estou fazendo com a Fábio, estou fazendo com o professor Décio, com a professora Ilma também, e sigo ali aprendendo. Eu falo, sou grata por esses grandes mestres. Eu falo, se a gente conseguiu ver muito longe, é porque a gente estava nos ombros de gigante, né? Sim. Que a gente conseguiu olhar. E eu sou muito grata, principalmente a Fábio, que foi minha primeira professora ali, a mostrar, né, a nossa história, como ela é tão linda, né? Sim. A gente vai lá contar a nossa história morrendo de medo e ela mostra ali que a força, né? E não tem dó da gente, mostra você é capaz, né? É o E pai, né? Fala, ó, você dá conta. você dá conta. E assim, na hora, gente, eu lembro que o primeiro curso que eu fiz dela, assim, eu fazia pergunta, fazia tu, assim, eu nem escutava quase a resposta, porque eu já tinha vergonha, eu tinha medo de me aparecer, e daí eu fazia pergunta porque eu falava, não, eu vou fazer, eu determinei que eu vou fazer esse curso, vou fazer as perguntas, vou, né? Mas assim, aí agora assistindo, né, de novo, fazendo o curso, quanto é lindo você ver as pessoas ali, eu acho que até eu fico observando cada um com uma história falando da mudança, é muito lindo, né? Eu falo, sou muito grata a Fábio por ela ter colocado servir da vida dela, porque eu falo, hoje a minha vida mudou, hoje a minha vida tem um olhar. O meu esposo também fez o curso com ela também, e ele fala, vixe, hoje nós está casado porque conhecemos as constelações, fizemos o curso da Fábio, porque se não, era mais É, uma história de casamento separado. E sim. eu falo, essa visão, esse olhar da gente saber o que permite fluir e o que não permite fluir, porque tem coisas que permite, né? Muitas vezes hoje eu e ele mesmo tem desafios, daí de repente nós falamos, o que está acontecendo? Aí nós senta, como os dois têm o conhecimento, os dois sentam e vai conversar, olha, ó, né? Um entende um pouco o outro, claro, que no primeiro momento a gente, mas depois volta, a gente sabe que a gente precisa se olhar, porque se a gente não se olhar, a gente vai se distanciar. Então, assim, e Sim. a gente permite ver né, olha nossas crianças, muitas vezes os nossos pais tiveram desafios no seu relacionamento, mas eu falo, hoje, se a gente tiver um casamento legal, olha que legal os nossos filhos, né, mais para frente, vai Sim. ter uma nova história para contar, não desfazendo das anteriores, mas um exemplo, aqui foi legal, vamos também poder continuar junto, né? Podemos ter uma família legal, cantar, brincar, né? Dentro de casa. E eu muitas vezes eu tinha esse desafio de me soltar dentro da minha própria casa, porque eu não estava aqui, né? Sei lá onde eu estava. E hoje assim é muito gostoso. Eu falo, hoje é muito gostoso com as crianças, a Maria Clara adora dançar, pular, e eu falo, você tá ali junto. Eu falo, se permita cada um que estiver aqui ouvindo, que precisar de uma ajuda, procura. Eu falo, procurar ajuda é algo, mostrar que você é forte. Muitas vezes eu ouço alguém falando assim, vai procurar uma psicóloga, vai procurar algo. Você é doido? Eu falei, gente, doido é você sentir dor e você ficar ali parado, né? Eu falo assim, eu acho que a gente tem que se permitir quando aquilo te dói, aquilo, vá procurar. Você nota, se tá doendo demais, vai lá. Se você fala de uma história e aquilo te dói ainda, vai procurar ajuda, vai olhar para isso, né? Isso vai te ajudar você
ser mais leve e permitir fluir na vida, porque muitas vezes se você teve uma separação e você está ainda lá naquela dor brigando ainda, onde está a tua alma? Será que ela está aqui? Né? Se eu briguei com alguém, com meu pai ou com a minha mãe, aonde está a minha alma? Será que ela está aqui? Ou ela está em outro lugar, né? Porque muitas vezes a gente não nota que nós só está o corpo, né? Mas a alma, só Deus sabe. Eu falo assim, a gente tem que permitir estar conectado, estar presente ali, estar no presente, que é o que a gente tem hoje, tem agora, né? É isso, né? Então, eu falo, não sei se você tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta. Pessoal, pode mandar aí se alguém quiser fazer alguma pergunta. Mas você que veio aí assistir a live para aprender qual que é o fluxo da vida, você tá com papel e caneta na mão? Você anotou aí tudo que a gente falou? O que é o fluxo? Acessar o pai e a mãe, a força, eles te deram a vida. Acesse essa vida, pelo amor de Deus. Não continua aí sobrevivendo igual um zumbi. Acesse essa força que eles te deram, que só eles vão conseguir te trazer. Se você continuar negando a tua história, a tua força, quem te deu a vida, você não vai entrar no fluxo da vida. Não vai. Para de resistir. Entra no sim, de sim para o universo. Para de dizer não para tudo. Diga não só quando você precisa dizer não. E não diga mais sim porque em coisas que você não quer, né? São duas coisas diferentes. Para de dizer não para o universo e para de dizer sim mesmo que você não quer ter contato com uma pessoa que você sabe que te suga. Por que você está indo lá ainda? Sabe? Eu Fala falo, não. eu falo muitas vezes, a gente, até a família, a gente ama muito a família, mas se você vê que lá tem desafios, e toda vez que você sai de lá, você sai sangrando. Aí eu falo assim, muitas vezes, se você ficar distante, não é você não amar, mas você se permitir ter força, porque aqueles que estão lá querem ver você bem. Mas muitas vezes a gente não vê isso, a gente quer ficar no meio do furacão. E no meio do furacão, você não vai conseguir ver saída. Então, muitas vezes, e é desafiador, você muitas vezes, eu falo do pertencimento, né? Talvez eu não estou no meio daquilo e eu não me sinto pertencente, né? Então, hoje eu percebo que se eu ficar no meu lugar, eu não entrar, principalmente eu que era caçulinha, adorava entrar em briga dos irmãos mais velhos, ou tipo assim, briga não, mas tá passando um desafio, a salvadora, né? A que podia fazer tudo, vai lá! Oh, como é que tá as coisas aí? Hoje, muitas vezes, eu ouço, eu falo, poxa, é dele, eles vieram antes de mim, eles conhecem a vida muito melhor que eu, né? E se eles estão passando isso, é deles, né? Não é meu. E eu antes, eu tive muitos desafios, eu tive que trabalhar muito a minha postura para me ficar no meu lugar. E é uma postura constante que a gente tem que trabalhar, porque muitas vezes vem a vida, Sim. né? E te dá umas Uhum. cutucadinhas, e você quer Sim. sair. E eu falo assim, se permitir, talvez afastar daquelas pessoas que você vê. A gente sabe quem que é as pessoas que não Sim. permite a gente fluir. E não é por mal das pessoas, as pessoas elas estão ali no furacão, ou ainda não é permitido ela olhar diferente, né? E a gente tem que seguir, Sim. porque senão vai todo mundo, né? Todo mundo cair junto. Outra coisa aí para entrar no fluxo. Pai, mãe, sair da resistência, dizer sim para o universo, ir para o seu lugar. O É um lugar seu lugar de de força. força. Qual o seu lugar de força na vida? É ser filho, filha dos seus pais. Na ordem em que você veio à vida. Você é o irmão, você é o filho, número um, dois, três, quatro. Qual? Isso é muito importante saber. Que enquanto você está ocupando o lugar de outra pessoa, você não vai entrar no fluxo da vida. Você está ocupando o lugar de outra pessoa. Teu lugar lá tá vazio. Aí tua vida, obviamente, que não vai para frente. E se permitir ser apenas, né? O meu professor Décio, o professor Ilma fala assim, e muitas vezes eu tô aqui em casa, eu sou apenas a mãe, né? Eu sou apenas a filha, a gente muitas vezes quer ser tão importante, mas muitas vezes você não está ocupando o teu lugar, aquele lugar que eu falo assim, o teu lugar, ele é tranquilo, você vai ter tempo para fazer outras coisas. Você vai notar que você não está no teu lugar quando você começa tá, eu falava assim, eu não sentia nem, parecia, me faltava ar, né? Eu queria fazer tudo de uma vez e hum, faltava tempo, né? E eu acho que quando você tá no teu lugar, Todo você mundo faz menos pra você.
É, eu falo assim, no teu lugar você faz tranquilo e ainda te sobra um tempinho, né? Uma tranquilidade. Eu falo assim, não que não precise trabalhar, mas assim, você tem aquela tranquilidade interna. E quando você tá no lugar do outro, você tá ali, ó, trabalhando para você e para mais uns, né? Carregando. Fala, é Uhum. permitir. O teu lugar, independente de ali, se eu sou a sexta filha, aqui é o meu lugar de força, né? Aqui eu posso ser a Silvia, eu posso ser a irmã daqueles irmãos que vieram, né? Eu falo que eu sou muito grata, meus irmãos também foram pessoas assim que me apoiaram muito nessa vida, que me deram forças. Alguns ajudou, né, em algumas coisas que eu precisava, uns me ajudaram na hora da maternidade. Alguns, eu falo, essa minha irmã que faleceu ano passado, ela era aquela irmã assim que o olhar dela, eu falo, ela ensinou hoje eu falei assim, vou observar o que, que hoje o dia está me trazendo, né? E hoje ela tinha aquele olhão azul e me veio aquela imagem assim de um mar, né? Tranquilo. E eu falei, eu acho que essa minha irmã me ensinou o que é esse amor após a morte, que é um fluxo de ida e volta, porque ela olhava nos olhos e na hora de um atendimento, de uma constelação, você tem que olhar, né? Independente do que foi, se é uma dor, o que foi, você tem que olhar. E essa minha irmã, ela teve muito tempo depressão e muitas vezes as pessoas diziam ela tá dopada, né? Mas uma coisa ela me ensinou, o olhar. Ela se conectava com as pessoas com o olhar. Se ela chegasse num banheiro e tivesse alguém limpando assim público, né? Ou chegava num lugar, ela olhava bem para a pessoa e falava bom dia. Aí eu falava assim, será que ela estava tão ausente assim? Eu noto assim que no dia do velório dela, as pessoas diziam assim, é impossível você não ver o olhar e o sorriso da Silvana, né? E eu percebi assim, o que que a gente vai deixar o dia que a gente for, né? Será que alguém vai olhar para o nosso sorriso ou para a nossa fala vai dizer, não vai conseguir olhar para a nossa morte, mas vai olhar para o nosso sorriso, porque muitas vezes a gente olha para aquele que já... A gente mata todo dia aquele, a gente só fala da morte dele, né? E não fala... E ela é impossível, porque ela, assim, as pessoas diziam, ela chegava com aquele sorriso. Então eu falo, muitas vezes a gente fala daquela pessoa depressiva, aquela pessoa que tem desafios, mas não vê a grandeza dela, né? E eu via que essa minha irmã, apesar de toda a dor dela interna, ela conseguia passar coisas que a gente no dia a dia que está ali trabalhando não conseguiu passar, né? Eu falo o que que é a Uhum. diferença de um Sim. sorriso para as pessoas, né? Você chegar em uma pessoa e dar um sorriso, qual que é a diferença, né? Muitas vezes você muda o dia de uma pessoa, né? E tá presente, eu falo assim, essa minha irmã me ensinou bastante, ela tá me ensinando ainda. Eu falo assim, é uma pessoa que cada dia ela me ensina e é aquela pessoa que me diz aonde aqueles que foram, que a gente não sabe, né? O lugar que é, né? A gente Uhum. fala que é o reino dos mortos, mas que existe uma ligação e que eles amam a gente, né? Aonde que ele está, ela foi uma pessoa assim que eu escuto assim, ela dizendo eu te amo. Então assim, foi a pessoa que eu percebi que independente onde o outro tá, se ele tá aqui, não tem, não tem distância, não tem nada, né? Sim, Eu falo, com certeza. ela continua me ensinando aí. Qualquer dia eu tenho mais histórias assim do que ela me passou. Uhum. Com certeza. E a gente tem esse poder, né, que a sua irmã tinha, de chegar e dar um bom dia bem bom para a pessoa, né? Aham. Isso muda o dia da pessoa, isso muda a frequência vibracional das pessoas, né? Então, o parar de reclamar, agradecer também é entrar no flow da vida. Porque se você só reclama, "Ai, que o pessoal não atende bem, eu vou nesses lugares só mau atendimento e não sei o quê, e ninguém fala bom dia, e todo mundo mal-humorado, ninguém olha para o lado, ninguém olha para os olhos. Mas então começa você, Começa você. E você não e consegue depois você vai olhar receber também. E você não consegue olhar que aquela pessoa também tem desafios, né? Sim. Eu acho que a Uhum. partir da hora que você vê que a outra pessoa também tem um pai, uma mãe, ela também tem desafios, fica mais fácil você acolher a atitude dela, que eu acho que hoje, para mim, é o que mudou bastante. Muitas vezes as pessoas falam algumas coisas que machucam a gente. Claro que na hora a gente fica mal, mas depois fala assim, poxa, ele é uma pessoa igual eu, né? Ele Sim. deve ter Uhum. dores, ele deve ter alguma coisa, né?
Eu falo, é isso que permite a gente se conectar com as pessoas, saber que existe um ser ali igual a gente, né? Só que existe dor dentro de algumas pessoas que elas ainda não perceberam, né? Que tem aquela dor ali interna e muitas vezes ela Sim. desconta em outros, né? Ou falta Uhum. alguém e ela desconta em alguém, né? E Sim. hoje eu vejo assim, hoje que a gente tem esse olhar, eu consigo, eu falo assim, tem umas pessoas que antigamente eu não gostava, assim, porque eu via agressão, né? E hoje eu falo, é tão fácil de amar essas pessoas, porque você vê que é amor, toda aquela ação que ela tem, assim, e ela não sabe disso, né? Ela não se Uhum. permite. Muitas vezes até talvez você comenta alguma coisa que pode ajudar, mas elas não querem ajuda, mas tudo bem. Sim. Cada um Uhum. com o seu destino, e talvez cada um tem seu momento, né? Assim como eu tive o meu, né? E Sim, você todos teve o nós. seu, né? Sim. É um Aham. caminhar aí, é seguir, mas se permitir que a vida seja mais leve. Fala, a gente não veio, igual a Fábio fala, a gente não veio para sofrer, né? A gente Uhum. veio para ter uma vida feliz, ter uma vida leve, seguir um fluxo, que é igual um rio, né? Ele segue, né? Sem Sim. barreiras. Então, que a gente possa permitir tirar as barreiras que tem para a gente seguir, né? Uhum. E ir adiante. Um exercício bem bacana que uma mentora minha me ensinou é sempre olhar para a pessoa e imaginar o pai e a mãe dela atrás dela. Porque Isso. ela é o pai e a mãe dela. Então, Uhum. quando você olha para ela, se ela tá numa situação que você tá com dó, você vai ver força. Se ela tá numa situação que você tá em conflito, você também vai entender que ela tem esses desafios. E eu fiz isso uma vez na prática. Eu fiz um atendimento de uma pessoa que estava muito assim, ela estava fora de si, bem nervosa. E tudo bem, a situação era bem complicada e eu não era a pessoa que ia ajudar ela, eu só podia dizer, olha, infelizmente eu não posso fazer nada. Você imagina o problema que deu aí. E aí ela, bem assim, e daí uma hora eu respirei e eu pensei assim, eu vou olhar para ela com força. E aí eu comecei a pensar, eu não sei quem são os pais dela, mas eu pensei, cara, ela tem um pai, ela tem uma mãe, e eu vou olhar para ela com força e que ela vai conseguir resolver isso. Infelizmente eu não posso ajudar, mas isso vai dar certo. Eu olhei e tal, a gente foi conversando, né, se exaltando, enfim, e no final ela me agradeceu, sem eu ter feito nada, porque eu não podia ter feito nada por ela, e ela me pediu desculpas por ter se exaltado no atendimento. Então, Olha, assim, funciona, gente. funciona. Tudo Seja a depende. energia que você quer nos outros. E é a nossa postura, isso que eu percebi muito, que a gente. É a postura que está dentro da gente. Muitas vezes a gente quer um marido atencioso, mas a gente está numa postura rígida. E ele sente isso. Na nossa percepção, não, ele nem sabe. E nem a gente sabe como que está a nossa postura interna, né? E daí, de repente, você começa a observar. Muitas vezes você só olhou para a pessoa e permitiu ela ser quem ela é. E ela desarmou. E as pessoas desarmam quando você percebe que elas, né, têm os desafios, e eu falo assim, é lindo isso, e a gente não percebe que a postura que a gente tem reflete no outro. Muitas vezes a gente briga que o pai e a mãe talvez venham falar áspero com a gente, mas a gente não percebe que a gente está numa postura arrogante, né? E fala Sim. tupetudo, né? E Uhum. eles retrucam, daí você reclama. Daí depois, falo, demora para você ver a postura que você tá. Você vai falar com um irmão ou com um amigo numa postura. Não, é naquela postura é, que ele tem também os desafios dele, né? E tá tudo bem. É aceitar o destino, a dor do outro, né? E muitas vezes, antigamente, eu queria muito mudar a história do outro, né? Eu via uma pessoa com problema, eu queria lá, né? Falar, não, olha, tem uma Sim. opção legal. O meu esposo falava, você não podia ver gente com problema que você queria se enfiar dentro, né? Não conseguia nem resolver os próprios desafios. Aí, hoje é olhar, muitas vezes vai ter coisas que você não vai poder ajudar. Tem coisas que você vai ter que olhar para um amigo ou para um irmão e não vai poder falar nada. Só olhar para o Sim. destino dele com amor, né? Sim. Só acolher. E ter essa força de poder olhar para o destino do outro e aceitar o que é do outro, né? Que eu acho que é o mais desafiador, que eu trabalho muito minha postura, é aceitar o que é do outro, deixar o que é do outro, né? E muitas vezes a gente não suporta o destino do outro, a gente quer Com se certeza. interferir, né? É muito desafiador, principalmente se é de uma pessoa que você gosta muito, né? Um parente, família muito próximo.
você vê sofrendo, você vê aquele destino e você não pode mudar. Então é bem complicado, mas principalmente a gente, né, que tem uma tendência de ocupar o lugar dos outros, então em se policiar e não ocupar aquele lugar, em permanecer no próprio lugar, é bem desafiador mesmo. Porque muitas vezes, talvez aquela pessoa precisa passar por uma situação. Porque eu falo assim, pelo que a gente passou de desafios, na época a gente ficou, né, chateado pra caramba. Só que se a gente olhar hoje, a gente ganhou força com aquilo, a gente não tiraria aquilo, aquela experiência, né? E muitas vezes a gente quer tirar isso do outro, quando a gente vê o outro passando por desafios. Tanto quem já tem filhos adultos, muitas vezes vê o filho e quer tirar, mas não permite ele passar aquilo. E se a gente olhar a nossa história, onde a gente ganhou mais força, foi naqueles desafios que a gente fala, poxa, o mundo desabou, aqui acabou, né? E ali você ganhou força, né? Ali você Uhum. mostrou, você ouviu anjos de repente falando no seu ouvido, você fala tantas coisas, né? Que caminhos se abriram e teve um novo rumo, né? Então eu falo assim, é um exercício constante da gente aceitar, porque a gente ama, muitas vezes a gente exclui destinos, exclui pessoas por amor mesmo, não é por ódio, não Sim. é por não gostar, não é por a pessoa fez alguma coisa de ruim, é por amor mesmo, né? E a Uhum. gente não tem essa consciência, né? E eu falo Sim. tomando consciência de permitir, independente qual foi a dor, é da outra pessoa. Né? E que a gente possa olhar com grandeza, não com dó, né? Toda vez que eu tenho dó de alguém, eu tiro a força e tiro a minha força também, né? A grandeza daquela pessoa, né? Eu Sim. falo, teve um destino tão grande e a gente vai lá, né, trabalhar tanto para arrancar aquilo que nem tem mais Sim. possibilidade, né? Daí a gente É, trava a vida da gente, né? Daí a gente não vê que com onde a gente certeza. travou a vida. Lá no destino de alguém que a gente amava tanto, eu falo isso pela minha história, que a gente amava tanto e a gente para o destino lá, né? E eu olho para aquela pessoa e ver como que aquela pessoa olha pra gente, né? Falando assim, olha, Uhum. tô ferrada, não sigo minha vida, fico olhando para você, né? Eu falo assim, se eu vejo isso perante minha mãe, eu vejo ela com chinelo correndo atrás de mim para dar uma chinelada na bunda. Ela, vai, Olha minha só, filha, vai para frente. tá Então, falou, certo. hoje eu vejo essa força, eu vejo essa mulher correndo atrás de mim. Ou você segue para frente, me fica para trás, não dá. Pois é. Essa é a forma de eu Sim, honrar ela. o papo tá uma delícia, mas a gente já passou uma hora. Ó, Foi super rápido. Pois é. Essa é uma colocação final, quer se não despedir? seria isso mesmo, né? A mensagem que eu passo hoje é você acolher o que veio de antes e seguir, independente se foi dolorido, se foi feliz, mas que você permita passar isso adiante, né? Que quando você estiver recebendo, vai ter um monte de mãozinha debaixo da sua recebendo também, né? Quando você estiver olhando algo bom, lembre-se que aquelas pessoas também vai estar olhando perante os seus olhos aquelas coisas boas também da vida, né? Esse é o fluxo, essa é a força que você vai ganhar para seguir. É o Sim. que me dá força, né? Uhum. Então tá bom. Muito obrigada, Silvia, Eu que por ter agradeço a por ter todos estado aqui também. com a gente. Gente, a gente não foi lendo as mensagens, mas eu vi todas estão no nosso Viu? coração. Muito Também. obrigada por todos vocês terem estado aqui acompanhando a gente até esse horário. A live vai ficar gravada. Então, se você se sentiu tocado, quiser assistir de novo depois, quiser compartilhar, mandar para alguém que você sabe que vai ajudar, talvez uma pessoa que está sofrendo, mas você vê que ela não quer pedir ajuda, talvez essa live ajude ela a pedir ajuda. Então, compartilha que esse conhecimento ele tá aí para atingir o maior número de pessoas e esse é o nosso objetivo aqui com essa live, tá bom? Muito obrigada a todos mesmo. Um bom restinho de noite para vocês. Semana que vem tem live de novo e é isso. Beijão para Beijo, você. gente. Tchau, tchau. Tchau.